Primeiro eu quero dizer que eu tava com muita saudade de você, né, Brendinha? Faz tempo que a gente não se vê. Mas vamos lá. A ideia do livro surgiu em 2016, quando eu escrevi um poema, né? Então, depois que eu escrevi esse poema, eu decidi que eu queria escrever um livro baseado ali, né, tendo como norte o poema que eu havia escrito, né? Eu demorei algum tempo para conseguir conceber essa ideia. Por quê? Porque eu não achava, né, que seria algo fácil, né? E a gente tem, nós seres humanos, nós temos essa questão de achar que é impossível, que não é fácil e até mesmo que nós somos incapazes, ponto, né? Então, em 2016 eu ainda tinha uma dificuldade de perceber que sim, era possível eu fazer algumas coisas que eu faço hoje com o pé nas costas, né? Então essa ideia ficou em 2016, 2017, 2018 e assim foi. E aí quando chegou a pandemia em 2020, eu resolvi colocar algumas ideias para ação, né? Sair do campo da ideia e pro campo da ação. Então eu comecei por algumas outras coisas que não foi o livro, né? Fui fazendo outros projetos que eu já lancei, mas o livro sempre em segundo plano, né? Em 2020, conversando com uma amiga, ela havia publicado um livro, né, a Jaque, beijo Jaque, né? Ela havia publicado um livro, eu falei, poxa vida, né? Eu acredito que dá pra fazer, né? Peguei aquela ideia que estava guardadinha, colocada numa caixa, e dá pra fazer, acredito que dá pra fazer. Essa minha nova Jéssica, esse meu novo eu, crê na possibilidade de fazer, né? Então eu fiz. Mas primeiro eu lancei o meu livro sobre direito administrativo, né? Que é o direito administrativo sem juridiquês, né? Lancei primeiro esse livro, que na verdade não foi autoral, né? E sim escrito, baseado naquilo que já existe, né? Eu só coloquei a minha visão sobre aquilo, resumindo, colocando exemplos, deixando mais fácil, né? Tirando justamente o juridiquês. E eu resolvi escrever o livro logo em seguida. Então eu lancei em março, dia 3 de março, o Direito Administrativo Sem Juridiquês, e aí eu resolvi que eu iria lançar esse meu outro livro em abril. Eu tinha algumas coisinhas já escritas, né? E essas coisinhas resumiam-se a 13 páginas, né? Então eu resolvi terminar essa ideia. Então, creio que no dia 29 eu já tinha terminado o de direito administrativo, né? O primeiro volume, porque são 8 volumes dessa série do direito administrativo. E aí eu falei assim, agora eu vou sair um pouco do direito administrativo, vou descansar minha mente fazendo esse livro que eu já tinha como ideia. Então eu peguei aquilo que eu já tinha rascunhado e comecei no dia 29, né? E eu queria muito lançar em abril por ser o mês do Ramadã, né? O mês que iniciou-se o Ramadã em 2021, né? Então, eu comecei a colocar aquela ideia em ação, escrevendo, e deparei-me com um povo, né? Com uma cultura que eu não tinha conhecido ainda, que é justamente o povo Patã. Eu tenho um amigo paquistanês que disse pra mim que ele fazia parte desse povo, e eu falei, nossa, eu nunca ouvi falar. E quando eu comecei a estudar sobre, fiquei sabendo dessa questão do Patã, deixa eu ver, eu tinha escrito a 31ª folha, né, página do meu livro. E ele me disse isso, eu falei, nossa, que lindo essa história. Eu comecei a pesquisar e percebi a história do povo Patã e me apaixonei. Mas o livro em si, ele surge de uma poesia, né, que eu escrevi lá em 2016, e ele é a base desse livro.